O tema do vídeo de hoje é o assunto mais polêmico da internet. A não monogamia. Calma, tô brincando. O assunto, na verdade, é um pouco mais polêmico e eu quero falar dele e por que ele causa tantas revoltas, debates, ódios e amores. Eu tô falando dela, a lacração. O que é, do que se alimenta, por que causa tanta revolta. Lacração é um termo que começou a ganhar fama entre as pessoas LGBTQIAP+, e que se espalhou e foi se moldando na cultura digital. É claro que, por ser recente e se tratar de um conceito em disputa, seria quase impossível definir o que é a tal da lacração. Mas existem algumas tentativas nesse sentido. O professor e filósofo Renato Nunes Bittencourt tentou definir a lacração em um artigo científico. Olha o que ele diz. No desenrolar de nossa sociedade virtualizada, lacração significa o ato de se sair bem em uma dada situação, como se tal realização fosse um sucesso absoluto que não poderá mais ser questionado por ninguém. O mesmo se aplica ao processo discursivo, quando uma figura resume em algumas palavras um conteúdo impactante que aparentemente não encontra resposta divergente entre os interlocutores. Em outras palavras, o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro define a lacração como uma forma de reduzir uma discussão, um debate, dar uma forma definitiva, que não permita nenhuma contestação, ou seja, dar um fecho. Mas, mesmo que válida, essa é apenas uma visão do que seria a lacração. Isso porque, como eu já disse, trata-se de um conceito que está em disputa. Se de um lado progressista a lacração se comporta como essa forma de encerrar o debate dando uma resposta definitiva, tem um lado mais conservador que também se apropriou desse significado dessa palavra. Para essa galera, a lacração tem uma outra ideia. E é sobre esse lado mais conservador que eu acho interessante a gente discutir, porque talvez a partir dele dê pra gente tirar algumas conclusões e insights interessantes sobre a cultura pop atual. Em 2022, a Pixar lançou o filme Buzz Lightyear, um prequel do universo Toy Story que apresenta a história do famoso astronauta e deu origem ao brinquedo que conquistaria o coração de Andy anos mais tarde. O filme é uma clássica história de origem, mostrando qual foi a grande missão que tornou Buzz um personagem tão importante a ponto de virar boneco e ídolo de várias crianças. O filme é bom? Sinceramente, é uma produção um pouco genérica, que ali naquela época já mostrava as dificuldades que a Pixar parece estar enfrentando nos últimos anos. Acontece que Buzz Lightyear foi um fracasso de bilheteria, e de certa maneira também de crítica. A explicação, somente da parte mais conservadora da audiência, era ela, a tal da lacração. Isso porque Buzz Lightyear virou uma espécie de case de como o cinema teria sido invadido pela lacração. Um dos casais mostrados no filme era formado por duas mulheres que constroem uma família lá no espaço. Meu Deus, lésbicas em um filme. Hollywood quer enfiar lacração em tudo. Lightyear, ou melhor, essas críticas específicas a Lightyear são um exemplo de como tal conceito de lacração é usado por determinados grupos da audiência. A inserção de uma agenda progressista em filmes e séries e outras produções, até nos Estados Unidos ganhou um nome que é o termo woke. A ideia é afirmar que existe uma inserção artificial desses temas, principalmente os ligados a diversidades sexuais e raciais nessas produções culturais. Para esse grupo, qualquer menção a LGBTs, negros, mulheres e outros que não sejam homens brancos, cis e heterossexuais é lacração. É uma forma de guerra cultural. E bom, eles até saem com aquela, né, de que quem lacra não luta. Mas será que é só isso mesmo? O filme Barbie, dirigido por Greta Gerwig, independentemente da opinião que você tenha sobre essa produção, traz discussões interessantes sobre feminismo, patriarcado, machismo e mesmo como as questões sociais fomentam uma grande parte do marketing. O longa, que chegou à marca de $1 bilhão nas bilheterias, se tornou talvez o filme mais debatido, discutido e comentado de 2023. É claro que ao provocar justamente esse grupo que fica atacando tudo chamando de lacração, Barbie virou alvo deles, desse mesmo grupo. Nas redes sociais, essa galera, que, vamos ser honestos, causa um barulho muito maior do que seu tamanho real, passou a falar que Barbie era lacração pura, defendia valores errados. Afinal, na cabeça red pill dessa turma, discutir patriarcado, machismo e feminismo é um problema. Mas a quem interessa dizer que Barbie é pura lacração? Aliás, o que diabos isso quer dizer? Longe de mim tentar entender a cabeça de red pill, gente. Olha, tô fora dessa.
Mas acho que uma coisa é evidente nesse discurso de que todos os filmes que tratam de temas progressistas são lacração. O que esse grupo tenta alegar, usando esses termos, é que se tem uma espécie de união de Hollywood para colocar ideologia nos filmes. Simplesmente uma ideologia progressista, de esquerda, e empurrar isso goela abaixo das pessoas. Ok, mas eu pergunto, existe algum filme que não tenha ideologia? Existe alguma história contada que não reflita ideias, conceitos e visões de mundo de alguém? Bom, eu quero fazer uma pausa aqui, mas eu prometo que tudo isso que eu vou falar vai fazer sentido. Quem acompanhou as notícias nos últimos dias, certamente soube dos episódios ocorridos em São Paulo. Um policial militar foi morto no Guarujá, no litoral do estado, e o crime então gerou uma onda de violência em resposta. Ao menos 17 pessoas morreram na guerra que se instaurou entre a polícia e os criminosos. Um velho oeste no meio do estado mais rico do país. O caso do Guarujá ilustra um fenômeno bastante brasileiro. As polícias aqui do nosso país mataram, em 2022, 6.430 pessoas. Segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, isso dá uma média de 17 pessoas mortas por dia em ações das polícias. Também em 2022, houve um aumento de 15% do número de policiais mortos. Os policiais brasileiros matam e morrem muito. Isso de acordo com os dados apresentados pelo Fórum Nacional de Segurança Pública. Eu não tenho nenhum gabarito aqui para discutir os motivos disso e nem é essa a ideia. Eu trouxe esses números para ilustrar a imagem que a polícia tem no Brasil, de modo geral. As forças policiais são vistas como uma arma letal. E isso também está muito presente na nossa cultura pop. Talvez um dos filmes nacionais mais famosos de todos os tempos seja Tropa de Elite. O longa do diretor José Padilha acompanha o Batalhão de Operações Especiais da Polícia do Rio de Janeiro. Frases como pede pra sair ou faca na caveira viraram uma espécie de bordão nacional. Mas o que eu quero fazer aqui é refletir um pouco sobre essas histórias que foram mostradas lá. Ao contar a trajetória do Capitão Nascimento, um homem atormentado pelo contexto de violência e do combate ao tráfico de drogas no Rio de Janeiro, Tropa de Elite mostra como aquela corporação era moldada na violência. O José Padilha, que era o diretor do filme, argumentou que o filme tentava ser uma crítica a toda essa violência. Será? Pode ser que o Padilha tenha tentado criticar mesmo, mas as escolhas estéticas e narrativas do filme, principalmente a construção do Capitão Nascimento como um herói, que fica evidente nos planos escolhidos e na jornada do personagem, colaboraram muito mais para construir uma narrativa que defendia aqueles valores, ideias e ideologias. Não parece alguma coisa? Tropa de Elite foi lançado em 2007, então pode ser que de lá para cá essa temática tenha até mudado na televisão e na cultura pop brasileira. Existem várias séries e filmes policiais e eu não vi todos, obviamente, e vários deles vieram na esteira do Tropa. Por isso eu queria falar de um que é bem recente, que está aí, disponível no Amazon Prime Video. Eu tô falando da série O Negociador, que conta com o ator Malvino Salvador na produção. O ator vive o capitão Gabriel Menck, que é um negociador da Polícia Militar de São Paulo. Vivendo o luto pela morte da esposa, o capitão Menck é responsável por negociar com criminosos em casos de sequestro. Como eu falei há pouco, os números de violência policial no Brasil dão um termômetro da percepção da sociedade sobre as polícias. Como eu falei há pouco, os números da violência policial no Brasil dão um termômetro da percepção que a sociedade tem sobre as polícias. Segundo pesquisa do Datafolha de 2019, 51% dos brasileiros têm medo da polícia. Isso é importante para a gente tentar entender algumas coisas. E o negociador, o Menck, ele tem um bordão. Eu vou matar esse cara! Olha pra mim. Hoje ninguém morre. A série, o tempo todo, funciona como uma forma de dizer que aquele grupo específico que está sendo retratado, composto pelos negociadores, pela essa tropa de elite da polícia, é uma versão contra a ideologia do bandido bom, bandido morto. Menck representaria uma polícia moderna, que se opõe àquela ideia antiga que defenderia a violência a todo custo. O discurso que está por trás de negociador é uma forma de tentar limpar a barra da polícia. Essa mesma polícia que, como mostra o caso do Guarujá e os dados disponíveis pelo Fórum da Segurança Pública, é reconhecida pela sua violência. A série tenta colocar os valores positivos, é quase uma propaganda institucional disfarçada de produção cultural. É claro que ela não é só isso, ela também é uma produção cultural, que traz vários elementos interessantes, narrativos. É uma boa série, tem bons momentos ali.
Mas o que eu estou querendo defender aqui é que essas ideias, conceitos, valores e ideologias que são mostrados em Um Negociador, em nenhum momento são chamados de lacração. Por que essas ideias elas não são vistas como uma tentativa de impor uma agenda por meio de um produto cultural? Bom, a resposta para isso talvez seja um pouco mais complexa do que esse vídeo permite, mas é claro que ao falar que aquela polícia o tempo todo defende a não morte, é uma polícia, vamos dizer assim, que segue os padrões mais modernos e civilizatórios, o negociador está colocando ali o que esses grupos mais conservadores chamariam de lacração. Afinal, ele está ali defendendo o tempo todo uma ideologia. A não percepção do que o que está sendo colocado em tela é uma ideologia, talvez seja pelo fato de que no mundo atual, as ideologias verdadeiramente hegemônicas são as ideologias que toda vez que são contestadas, são chamadas de lacração. Seguindo a lógica dessa mesma galera, o negociador é muito mais lacrador do que Barbie. Fala pessoal, se você chegou até aqui, por favor, não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like. Toda semana tem vídeo novo, fique com a gente.